44ª questão, a gente analisando o enunciado, a gente tem, uma solução aquosa de ácido fraco monoprótico é mantida a temperatura de 25 graus Celsius. Na condição de equilíbrio, este ácido está a 2% ionizado. Continua o enunciado. Assinale a opção correta, que apresenta, respectivamente, os valores numéricos do pH e da concentração molar expressa em mol por litro do hidroxila nesta solução. E ele me dá pKa, a temperatura do experimento, 25 graus Celsius, é igual a 4. E também me dá o log de 5 a 0,7. E aí vem as alternativas. Bem, antes da gente fazer qualquer coisa, nota que ele me deu o grau de ionização alfa e só. Porém, ele me dá o pKa. E lembrando que esse Pzinho indica menos log. Lembra de pH? Menos log de H+. Lembra de pOH? Menos log de OH-. E o menos log nada mais é do que você pegar o valor e colocar como expoente na base 10. Então, se eu tenho pH igual a 3, é o mesmo que pH, lembra que o P é menos log, né? Então, o menos log de H+, é igual a 10, se for igual a 3, igual a 10, a concentração de H+, é igual a 10 a menos 3. Se eu tenho pOH igual a 8, o menos log de OH-, a concentração de OH- é igual a 10 a menos 8. Então, a gente tem que pensar nisso, porque é isso que vai fazer com que vai ser o propulsor, né, do nosso raciocínio. Porque ele, só com grau de ionização, eu não vou sair em lugar nenhum. Por isso que ele me dá o pKa. E aí aqui, tá? Esse P aqui, ele é o detalhe fundamental. É a cereja do meu bolo. É ele que vai fazer com que eu elabore todo o raciocínio. E isso eu vou fazer junto com você. Só um minuto, que eu vou chamar nosso apoio. Só um minutinho. Tá aí, então, a nossa análise, resolução. No primeiro quadro, eu coloco só o que o enunciado deu, pKa, a gente chama de capa, tá? É pKa, que é a constante de acidez. É o menos log da constante de acidez, que é igual a 4, foi dado aqui. E o grau de ionização, 2,02%. Repara que eu coloco nas duas formas, tanto decimal quanto utilizando potência de base 10, porque dependendo do que eu vá precisar, já que eu estou olhando para cá e estou vendo, tá, a concentração de hidroxila em mol por litro na base 10, então, em potência de base 10. Então, a primeira etapa, como eu falei aqui, como foi analisado antes, é o cálculo da constante de acidez em relação ao pKa. Então, eu sei que pKa é igual a 4. Então, lembra que o Pzinho é menos log? É igual a 4. Então, o Ka é igual a 1 vezes 10 a menos... Se 1 aqui não precisa, né? Mas 10 a menos 4. Então, eu calculei o Ka. A segunda etapa é o cálculo da concentração molar. Eu sei que Ka é igual a M alfa ao quadrado. Olha aqui, é um ácido fraco, um eletrólito fraco, monoprótico. Então, quer dizer, eu tenho certeza que a minha fórmula, eu não posso fugir dela, lembra da questão anterior, da 43, que a constante de acidez é igual à concentração molar vezes o quadrado do grau de ionização. O grau de ionização quadrado. Então, no lugar do Ka, eu tenho aqui, 10 a menos 4. É igual a M, que multiplica 2 vezes 10 a menos 2, está vendo? Estou usando na base 10, na potência de base 10, ao quadrado. Então, eu tenho o M foi para lá, e esse cara, o M foi para lá, esse cara foi para cá, dividiu, né? Então, antes eu multipliquei, 2 ao quadrado, 4, 10 a menos 2, elevado a menos 2 vezes 2 dá 10 elevado a menos 4. Então, o M é igual a 1 vezes 10 a menos 4, está aqui. Isso aqui foi dividir lá, sobre 4 vezes 10 a menos 4. Então, eu te cortei 10 a menos 4 com 10 a menos 4, ficou 1 sobre 4.
e 1 sobre 4 nada mais é do que 0,25. Então, a minha concentração, olha como é importante a gente saber o pezinho. De repente, você nunca se ligou, mecanicamente você usa, e você não se liga nisso, que o P é o menos log. Pô, isso aí é a cereja do bolo, gente boa. Viu o que ele me proporcionou? Cheguei na concentração molar. E aí eu volto aqui, ele diz que é um monoácido. O monoácido é um H, só tem um hidrogênio ionizável, HA, um ácido, monoácido genérico. A sua ionização vai dar o prótio, ou seja, H+, mais o ânion, A-. Lembra daquele papo que a gente faz? Um ioniza alfa, então aqui é 1 menos alfa multiplicado pela concentração. Então, repara, outra análise importante, que sem ela não adianta nada, e também é outra coisa que você faz mecanicamente para sair aqui, mas tem que se ligar. E eu bato sempre nessa tecla. O que representa, o que corresponde à concentração de H+, é M-alfa. Assim como quem corresponde à concentração do ânion é M-alfa. Então eu tenho que a concentração... Peraí, só um minuto, saiu errado aqui, rapidinho. Agora sim, ó, estava ruim aqui. A concentração de H+ corresponde à concentração molar vezes o grau de ionização. Concentração molar está vindo daqui, tá vendo? 0,25 aqui, ó. Foi o que eu calculei, por isso que eu botei na mesma cor, tá? O grau de ionização está sendo dado. Como aqui é decimal, eu botei ele como decimal. Nota que aqui eu usei, aqui, ó, tá, como base 10 para poder simplificar. Aqui, como já é decimal, 0,25, eu estou usando como decimal. Por isso eu coloquei todas as possibilidades. 0,25 vezes 0,02, molaridade vezes grau de ionização. Lembra que MA, eu não estou usando K igual a Ka igual a M alfa ao quadrado. Aqui o que me interessa é que um ácido monoprótico só tem um hidrogênio, genericamente HA. Então, quando eu ionizo, é H+, A-. Aquele papo que a gente faz, uma molécula se ioniza alfa, então é 1 menos alfa. A concentração molar é igual, M, que vai multiplicar isso. Então, a concentração de H+ molar, ela corresponde a M-alfa. E aí eu já calculei o M, 0,25, e o alfa é dado, 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 2. Então, esse produto vai dar 0,005. Mantive, coloquei na potência de base 10. Ó, 1, 2, 3. 5 vezes 10 a menos 3. Essa é a concentração de H+. E para que eu quero isso? Porque o carinha está me pedindo pH. E pH nada mais é, olha o pezinho, menos log de H+. Então, eu tenho que pH é menos log de 5 vezes 10 a terceira. pH é igual a menos log de 5, não está multiplicando aqui, mais o log de 10 a terceira. pH menos 0,7 menos 3, o que daria menos 2,3. Então, vai dar 2,3 positivo. Viram que legal, cara? Olha a minha cereja do bolo, como foi importante para calcular a concentração molar. A partir disso aqui, um ácido fraco monoprótico, eu sei que a fórmula geral é HA. Se fosse uma monobase, seria BOH, com uma única hidroxila, mesmo esquema, ia dar MA também. Então, a concentração de H+, ela se refere à concentração molar vezes o grau de ionização alfa. E aí eu peguei a molaridade e multipliquei, molaridade saiu daqui e multipliquei pelo grau de ionização que foi dado 2%. Aí eu obtive o decimal 0,005, transformei em potência de base 10, 5 vezes 10 a menos 3. E aí, de posse da concentração de H+, eu calculo o pH, que o P relaciona-se a menos log de H+.
Então, P igual a menos log no lugar do H+, 5 vezes 10 a menos 3. pH igual a menos, abre parênteses, log de 5 mais o log de 10 a menos 3. O log de 5 foi dado 0,7. Menos o log de 3. Isso aqui está dando menos 2,3. Menos, menos, dá mais. pH igual a 2,3. Eu venho aqui, ó, só pode ser a letra D, já que é respectivamente. O pH é 2,3. Agora vamos continuar. Ele quer saber também a concentração molar, expressa em mol por litro, do hidroxila nessa solução. E aí você tem que lembrar que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, lembra do produto iônico da água? É igual a 10 a menos 14. Concentração de H+, ó, 5 vezes 10 a menos 3. Depois eu boto para cima aqui. Vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Concentração de OH-, peguei isso e trouxe para cá. 10 a menos 14 sobre 5 vezes 10 a menos 3. 1 sobre 5 aqui é como se fosse 1, né? 1 daqui, 1 vezes 10 a menos 14. 1 daqui sobre 5 dá 0,2. 10 a 14, 10 a menos 14, vezes, porque ele está multiplicando, ele está dividindo, vai subir, né? E vai mudar o expoente, então vai dar 10 a terceira. Lembra disso? Ele aqui está como denominador. Quando ele passar para o numerador, a potência de base 10, vai mudar o sinal do expoente. Então vai ser 10 a terceira. 10 a menos 14 vezes 10 a terceira, mesma base, eu subtraio os expoentes. 14 menos 3 dá 11. 0,2, lembra que aqui é 1 e aqui é 5. 1 sobre 5, 0,2. 0,2 vezes 10 a 11 é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 12. Eu tirei o zero daqui e eu coloquei para lá. Andei uma casa para a direita, diminui ou aumenta, né, o meu módulo, né? Então, resposta, 2 vezes 10 a menos 12. 2,3. pH, 2 vezes 10 a menos... Lembra que eu tenho que colocar a resposta de acordo com a alternativa. Então, não adianta eu deixar 0,2 vezes 10 a menos 11, que não tem aqui. Então, como eu boto inteiro aqui o 2, esse cara aqui, ó, o módulo aumenta em uma unidade. Ou eu somo menos 1, já que eu andei para a direita com a vírgula. Tranquilo? Então, quer dizer, uma questão que requer uma elaboração violenta é do nível altíssimo, fantástico, porque isso aqui, se você não se ligar no pezinho, gente boa, já era você. E eu garanto que a partir desse problema, você faz qualquer um com a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Tá? Eu só vou pedir um tempo, que eu vou mudar duas coisinhas aqui rápida, peraí. São duas coisas bobas. Esse menos 3 estava aqui embaixo, e esse menos também estava aqui, mas eu acho que isso aqui tem que ser uma apresentação, no mínimo espetacular, porque você merece. Tranquilo? Então, de novo, a cereja do bolo é o P, a partir da constante de acidez, eu calculei a molaridade. A partir da ionização de um ácido monoprótico ou monoácido, tanto faz, apenas um hidrogênio, eu calculei a concentração de H+, está aqui, sabendo que é Ma. Com a concentração de H+, aí fica fácil, eu calculei o pH, tá? E isso aqui é outra coisa, ó. Quando ele pede o cálculo da concentração molar de íons OH-, pô, cara, dificilmente o aluno ia se lembrar do produto iônico da água, que a concentração molar de hidrogênio, de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Então, isso tem que ficar tudo na sua cabeça. Falou de constante de ionização, a gente tem que estar com pH. Falou em pH, Ka, Kb, constante de ionização, se liga em tudo isso.
Então, quer dizer, quando pedir a concentração e você tiver a concentração de 1H mais e pedir de OH menos, usa isso. Se você tem a concentração de OH menos e pede de OH mais, usa isso. Então, olha que fantástica essa questão. E, de novo, hein, um nível de exigência altíssimo devido a esses fundamentos, tá? Que a gente está batendo com vocês. Valeu, gente boa, grande abraço, até a próxima.